Boa noite. Boa noite. 5 linguagens do amor, tem sido o nosso tema, para falar sobre a forma de amar ao próximo, a forma de amarmos nos relacionamentos familiares, a forma de amarmos ao outro. A Bárbara falou que quando nós cantamos louvores, que muitas vezes nós expressamos coisas para Deus que normalmente nós não conseguimos dizer. Uma outra verdade é que muitas músicas da nossa cultura, elas também traduzem coisas que nós gostaríamos de expressar, não quem sabe trazendo a solução, como o louvor às vezes traz os nossos problemas, mas apresentando a nossa dor, apresentando a nossa inquietação, apresentando o quanto às vezes nós somos limitados diante da vida. Tem uma banda chamada Titãs, eu creio que muitos conhecem, nem vou perguntar quem conhece, porque sempre é aquele teste de idade quando falamos nesse tipo de banda. Mas na banda Titãs, em uma das suas músicas, quando eles vão falar sobre amor, eles dizem assim: até parece loucura, eu não sei explicar, é a verdade mais pura, eu não consigo amar. Meu bem, me desculpe, eu não quis te ferir, mas dizer a verdade é melhor do que mentir. Insensível, insensível você diz, impossível fazer você feliz. Mas pro finalzinho da música eles ainda dizem: mas para mim é difícil, eu não consigo entender. Entre outras pessoas é tão natural, porque para mim não pode ser igual. Ele está falando da sua angústia e da sua dificuldade de perceber que até parece uma loucura, mas que ele tenta, que ele se esforça, que ele se dedica, mas ele chega à seguinte conclusão, por ver o quanto a pessoa na qual ele dedica o seu amor não se sente amada. E ele diz que a conclusão e o que essa pessoa retorna para ele é: você é insensível. E com as palavras na qual essa pessoa mostra a incapacidade dele de amar, de conectar com ela, de fazer com que ela se sinta amada, ele chega à seguinte conclusão: é impossível fazer ela feliz. É impossível fazer feliz. E olha, eu não sei por que para algumas pessoas parecem tão fácil e tão natural, por que comigo não é assim? Quem sabe essa angústia já foi a tua angústia com o filho, com a esposa, com o marido, de parece que está correndo, que está lutando, que está nadando contra uma maré, que quando mais você tenta, parece que menos ela entende que você ama. Quanto mais você tenta consertar alguma coisa para amar, parece que ela mais reclama e menos se sente amada e mais se sente ferida, até que muitas vezes o teu cansaço, a tua reação te faz dizer: é impossível. Parece que o amor é natural em filmes, parece que o amor é natural em histórias bonitas que a gente escuta, histórias bonitas. Parece que o amor é natural no discurso de algumas pessoas, mas para mim parece que não é. Você já teve essa sensação? Talvez sim. Porque na verdade essa sensação é a sensação da nossa humanidade. Uma humanidade que vive a incapacidade de amar por completo. E esse desafio das 5 linguagens do amor é nos fazer aprender o que uma outra música da cultura nos diz. Uma frase dos Paralamas do Sucesso que diz assim: nosso grande desafio é saber amar, saber deixar alguém te amar. Amar é algo do qual nós precisamos aprender. Amar é um exercício constante que não sabemos, mas podemos desenvolver isso na nossa vida. E o tema dessa série, como nós temos falado, surge então a partir do escritor Gary Chapman, que começa então no seu consultório a acompanhar pessoas
e a ver que pessoas se ferem por dizer: é impossível que ele me faça feliz porque ele não me ama, é impossível que ela me faça feliz porque ela não me ama. Enquanto que o parceiro ia no consultório e dizia: olha, eu faço tudo para mostrar que eu amo, e ela não reconhece nada, e ele não reconhece nada. Como que eu não amo? Ela é que não me ama, porque ela é que não demonstra. E nessa incapacidade de amar, ele lança o livro As 5 Linguagens do Amor, no qual ele diz: o nosso problema muitas vezes não é que nós não amamos, mas sim que nós comunicamos o amor de maneiras diferentes. Já estamos na 3ª semana trabalhando nessa ideia de falar sobre esse livro e de dizer: às vezes nosso problema não é eu não consigo amar, mas sim que nós precisamos saber amar como o outro entende que é amado. E nesse livro, que já temos falado, ele desenvolve então sobre essas 5 linguagens e diz que nós somos seres humanos com 5 tipos diferentes de combustível, e o nosso carro não é flex. Ou seja, nós temos uma linguagem mais forte. Existe uma linguagem, uma maneira que nós entendemos melhor sobre amor, e ela pode ser palavras de afirmação. Foi o que tratamos na 1ª semana, de dizer que algumas pessoas demonstram amor e se sentem amadas através das palavras. A segunda, que o pastor Daniel falou semana passada, foi sobre tempo de qualidade, de pessoas que a maneira que elas entendem que são amadas e que a pessoa que está com ela verdadeiramente a ama é dedicando tempo, é dedicando do seu tempo para mostrar que é amado. A terceira mensagem, que é a de hoje, é sobre atos de serviço. Pessoas que com aquilo que fazem, nós vamos trabalhar a mensagem a seguir, demonstram amor assim, e outras que se sentem amadas quando alguém lhe oferece um ato de serviço. Outra linguagem é presentes. Aquelas pessoas que, na maneira de demonstrar amor, sempre trazem um presentinho, sempre trazem uma lembrancinha. Qualquer aniversário, qualquer festa, qualquer lugar, qualquer visitinha, ela sempre traz alguma coisinha, porque ela demonstra amor presenteando, e ela também se sente amada através dos presentes. E ainda tem uma 5ª linguagem, que é a linguagem do toque físico, que são aquelas pessoas que se sentem amadas e que demonstram amor através do carinho, através do toque, através do beijinho, através do abraço, e assim elas demonstram amor. Uma coisa que a gente tem que lembrar aqui é que na fase da paixão, a gente está com 5 tanques de combustível injetando no outro. A gente fala tudo que é coisa. Ai, como você está linda hoje. Ai, que vestido bonito. Ó, você pintou a unha. Ai, que lindo ficou esse cabelo. Ai, como você é forte. Ai, como você é bonito. Ai, como você fala bem. A gente dedica tempo. Quem é do tempo ainda que não tinha WhatsApp, lembra das ligações telefônicas que vinham depois na conta, 1 hora de ligação do telefone fixo, porque a gente queria só trocar uma palavrinha com o love antes de dormir, e aquela conversa durava 1 hora, 2 horas, 3 horas, a gente dizia: o tempo passou e eu nem vi. E assim era o relacionamento. Saía para conversar e a conversa era longa. E aí no restaurante não via o que acontecia, o tempo passava, a comida esfriava, nem lembrava que tinha celular. Quando a paixão está à flor da pele, a gente dedica tempo. Quando a paixão está à flor da pele, a gente abre a porta do carro. Quando a paixão está à flor da pele, a gente faz de tudo pela pessoa. Anda a pé, distâncias e distâncias, para trazer algum mimo para ela, para agradar ela de alguma maneira. O presente é sempre uma surpresa nova. É um urso maior, é a caixa de bombom mais cara, é o perfume que a gente nunca comprou nem para nós mesmos, mas na paixão a gente dá. O importado da Carolina Herrera. O toque então nem se fala, é o tempo inteiro aquela palavra baixinha no ouvido, e deita no ombro quando senta do lado do outro, deita no ombro, quando vai ver um filme é abraçadinho. Só que chega uma hora que toda essa paixão que foi construída, ela cai na realidade da rotina, do saber amar. Aonde não é que o amor acaba, é onde o amor deve começar. E aí nós somos traídos porque parece que todos os tanques de combustível vão embora.
E aí você diz, ai, você nunca fala nada, nunca fala que me ama. E aí escuta, eu não mudei de ideia, na hora que eu mudar de ideia eu te aviso. Aí você escuta, ai, nunca tem tempo para me ouvir. Tem muita coisa para fazer. E quando tem tempo para ficar junto para assistir um filme, dorme e baba no sofá. Você não me ajuda em nada. Ah, chegou o meu aniversário, o que será que eu vou ganhar de presente? Toma aqui, ó, um vale na Riachuelo, R$100, compra o que quiser. Compra o que quiser e seja feliz. E o carinho? Que calor, não fico se encostando, eu vou suar todo aqui. Parece que esvazia o tanque. E agora? Como a gente faz quando esvazia o tanque? Aí entra a parte. Saber amar. Entender que amar é um desafio, que amar é uma escolha, e que a verdade do amor é que nós de fato vamos entender o que é saber amar e deixar alguém nos amar. Quando nós entendemos que a paixão nos alimenta, e o amor é o desafio de alimentar o outro. A paixão é para mim fazer bem. E o amor é quando eu abro mão até daquilo que me faz bem para fazer bem a quem eu amo. E hoje nós vamos falar sobre a linguagem do amor, que talvez é de alguns aqui, essa linguagem é de muitas pessoas, que é de atos de serviço. Uma coisa que é incrível quando nós olhamos para a Bíblia, e principalmente quando nós olhamos para Jesus, o pastor Daniel falou um pouco sobre isso semana passada, é que Jesus, ele tinha todas as linguagens de amor demonstradas pelas pessoas. Se tem palavras de afirmação, você vai ver quantas palavras Jesus fez com que pessoas se sentissem amadas com elas. Se é tempo de qualidade, você vai ver na sua vida corrida de 33 anos, 3 anos de ministério, o quanto Jesus dedicava tempo para as pessoas, para ouvi-las, para estar com elas. Se é ato de serviço, nós vamos abrir um texto para ver o quanto Jesus fazia isso. Da mesma forma, ao toque, quantas vezes a Bíblia nos diz, Jesus olhou para uma pessoa, Jesus tocou em uma pessoa. O toque de Jesus era um toque de amor. E presentes, o quanto Jesus presenteou a humanidade, com seu cuidado, com a sua graça, com seu amor. Mas hoje, para olhar para atos de serviço, eu quero convidar você para abrir um texto, quem tem a sua Bíblia, quem não tem pode acompanhar a leitura na projeção, que é de João capítulo 13. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria esse mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vai lavar os meus pés? Respondeu Jesus: Você não compreende agora o que estou lhe fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: Não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: Se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e minha cabeça. Respondeu Jesus: Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo, vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: Vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz.
Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. É interessante que o texto nos relata os últimos momentos que Jesus está com seus discípulos. E nos últimos momentos, a abertura desse texto fala uma mensagem de Jesus, na qual a Bíblia nos diz assim, para começar a contar essa história: tendo Jesus amado os que estavam com ele, amou-os até o fim. Ou seja, a introdução da mensagem é: Jesus amava os que estavam com ele. E logo a seguir então vem essa história. Ou seja, Jesus amava, e a prova disso é a história que nós acabamos de ler. Jesus ama, e a prova que Jesus ama é essa história que a gente acaba de ler. Que Jesus sendo o Senhor, que Jesus sendo o próprio Deus, quando quer deixar uma mensagem para os discípulos lembrarem que Ele os amava, e uma mensagem para incentivar os seus discípulos a fazer o mesmo, a Bíblia diz que Jesus pega uma toalhinha, se senta e começa a lavar os pés empoeirados dos seus discípulos. Lavando os pés dos discípulos, ele estava transmitindo a seguinte mensagem: eu amo vocês. Eu amo vocês. O texto nos diz que ele é mal compreendido, inclusive por Pedro, que fica tentando entender o que estava acontecendo, e de repente já diz para Jesus: bom, você está lavando meu pé, já lava o corpo inteiro, então. E aqui tem uma mensagem de Jesus explicando: vocês já estão limpos, mas o lavar os pés é uma atitude de serviço, é um jeito que eu mostro que eu amo vocês, servindo vocês. Façam isso. Façam isso. E o último versículo ele diz: vocês vão ser felizes se vocês praticarem isso. Felicidade no servir. Felicidade é o demonstrar amor quando servimos. E a pessoa que tem essa linguagem como linguagem principal, atos de serviço, é aquela pessoa que vive e demonstra um amor normalmente silencioso. É a mãe que troca a fralda do filho. É o marido que, quem sabe, deixa a louça pronta. É o pai que, quando você sai para trabalhar e já tem a sua casa, vai lá, conserta um armário. É aquela pessoa que serve na igreja e que, sem ninguém ver, limpa o tapete, organiza uma coisa, organiza outra, liga as luzes, troca uma lâmpada. E a gente vai percebendo que é uma linguagem quase invisível, essa linguagem do amor. Mas ela é uma linguagem profunda. Para a gente entender sobre essa linguagem, pensar sobre ela, eu queria meditar a partir de 3 pontos dessa linguagem. Primeiro, sobre essa linguagem. Primeiro ponto: a linguagem atos de serviço é uma linguagem de sobrevivência, pois sem alguém nos amar com ela, não sobrevivemos. Se não tivesse alguém que nos amou com o seu serviço, eu e você não teríamos sobrevivido. Eu e você morreríamos ainda bebês, porque não teria alguém para acordar de madrugada para nos alimentar, alguém para trocar a nossa fralda, alguém para cuidar de nós. Então aquela linguagem de amor que é refletida ali no cuidado com o bebê, que nos mantém vivos. É uma linguagem que para aquele bebê não serve você dizer para ele: eu te amo, meu filhinho. Se ele está com fome, você tem que servi-lo. Se a fralda está suja, você tem que trocar. Se ele está doente, você tem que levar ao médico. Esse servir, esse serviço, é uma maneira de demonstrarmos que amamos. E todos nós precisamos dela para estarmos aqui vivos. Se você está aqui, alguém, ou sua mãe, ou sua avó, ou alguém que cuidou de você de alguma maneira, te amou de tal maneira que cuidou de você. Uma segunda coisa dessa linguagem é uma linguagem que quem recebe reconhece ao adquirir,
Maturidade. Essa é uma questão importante. Que a linguagem do serviço é uma linguagem que quem tem ela como a principal muitas vezes se fere. Porque a pessoa não percebe o quanto tem amor no que ela faz. E às vezes numa tarefa muito difícil naquilo que ela está fazendo. Ela empenha um esforço em demonstrar que ama servindo e parece que ninguém reconhece. Ela empenha um esforço cuidando do filho, deixando tudo pronto, e esse filho reclama e não percebe e cobra. Às vezes é um pai, é uma mãe que se esforça de fazer aquela comidinha gostosa e o filho olha para a comida e diz, eu não quero comer isso aqui. Às vezes é aquela pessoa que deixa tudo limpinho, arrumado, até que chega alguém e atira uma meia no meio da sala. E essa pessoa vai convivendo com uma certa frustração de pensar, eu sirvo, eu faço, mas será que alguém nota? Será que é percebido? Eu ainda escuto reclamação o tempo inteiro, eu ainda escuto gente dizendo que não está gostando e eu estou servindo. Na maturidade se percebe o quanto essa linguagem é importante. Sabe um exemplo disso? Gary Chapman conta em um dos seus livros sobre linguagem do amor. Ele foi conversar com um jovem, da juventude para a vida adulta, saindo de casa, morando sozinho, e perguntou para esse jovem, você acha que você era amado por alguma pessoa? Sim. Por quem? Eu tenho certeza que quem verdadeiramente me amou foram os meus pais. E Gary Chapman diz, e como você percebe isso? Qual foi o sinal? Como eles agiram para você ter certeza que eles te amaram? A resposta. Eu tenho certeza que eles me amaram. Porque agora que eu moro sozinho, eu vejo tudo que eles fizeram por mim. Eu percebo o quanto eles cuidaram de mim. Os atos de serviço costumam ser uma linguagem que a gente sente e aprende a valorizar quando a gente alcança a maturidade. Você talvez ouviu essa frase da sua mãe e do seu pai. Quando você for mãe, você vai entender. Quando você for pai, você vai entender. E você, besteira. E você falou essa semana para o seu filho, talvez, essa frase. Quando você for mãe, você vai entender. Quando você for pai, você vai entender. Nem entra no mérito de calcular quantas fraldas trocou, quanta louça lavou, quantas vezes essa linguagem foi importante. Mas eu digo principalmente para aqueles que expressam amor nessa linguagem, que ela é uma linguagem mal compreendida às vezes em algumas fases da vida. Mas que ela é uma linguagem que mais cedo ou mais tarde na nossa maturidade a gente entende o quanto é importante. E a gente entende o quanto é importante amar nessa linguagem também. Porque chega uma hora em qualquer relacionamento que palavras não bastam mais. Chega uma hora em qualquer relacionamento que dedicar tempo não basta mais. Chega uma hora em qualquer relacionamento que um presente não vai mudar nada. Tentar fazer um toque às vezes se torna algo tão distante que não vai mudar nada. E normalmente quando as pessoas estão feridas, elas dizem assim, não adianta você falar se você não faz nada. A linguagem do amor, de atos de serviço, marca a nossa vida. Assim como marcava de Jesus para dizer, é um sinal de amor. E felizes são aqueles que aprenderem a fazer. Um terceiro ponto dessa linguagem é uma linguagem silenciosa, mas que grita alto que ama. É impressionante o quanto essa linguagem grita alto no nosso coração. Se a gente para pensar um pouquinho aqui, na gratidão que nós temos pelas pessoas que cuidaram de nós e nos permitiram chegar aqui, nosso coração se torna mais grato. Se a gente olha para dentro da nossa casa e percebe as pessoas que demonstram amor, fazendo algo acontecer a partir do exercício do amor nos atos de serviço, o nosso coração vai se encher de gratidão. E normalmente o que acontece é a mesma experiência desse jovem. Eu tenho certeza que eu sou amado
pelo que fizeram por mim. Ou seja, a linguagem do amor dos atos de serviço, ela é uma linguagem silenciosa, mas quando a gente vai lembrar e quando a gente vai pensar nas pessoas que nos amam, normalmente a gente lembra dela. E aqui entra um grande desafio para a nossa geração. Nós já falamos outras semanas. Nós somos uma geração que gosta de elogio, mas não elogia ninguém. Que gosta que os outros dediquem tempo de qualidade para nós, mas que nós não temos tempo para ninguém. Que gosta de ver tudo organizado e saber que alguém nos serve, mas nós não nos sacrificamos por ninguém. Que gosta de ser presenteado, mas poucas vezes lembra de presentear. Que gosta de carinho, mas poucas vezes se esforça em dar carinho também. A nossa humanidade que precisa saber amar, que precisa aprender a amar, nos grita e nos pede a cada dia: olhe bem para a sua vida. Entenda que amar é uma escolha. Entenda que amar é o patamar que tira você do lugar onde você ama a si mesmo e passa a amar o outro. E entender que a verdadeira felicidade está ali. Interessante que há poucos dias nós tivemos aqui o culto com o Colégio Evangélico do Dia das Mães. Quando eu estava me preparando para trazer a mensagem, a Manuela me disse assim: qual história da vovó você vai contar? Porque quando ela pensou amor, mãe, vem alguma história da vovó. E quando eu estava montando essa mensagem, eu pensei: qual história de amor que eu posso contar? E quando eu penso na minha mãe, todas as histórias de amor, mesmo que a linguagem dela é presente, mas as histórias que fazem eu lembrar o quanto ela me ama, têm a ver com atos de serviço. Como na vez que ela conta que estava sozinha comigo em casa, eu chorando muito, e de repente ela percebe que a minha cor começa a mudar. Eu começo a ficar roxo, parecendo que estava meio engasgado, meio afogado, e ela naquela angústia sem saber o que fazer num bloco residencial, me coloca no colo e sai correndo de pijama, por meio da rua. Atravessa todo o bloco residencial pedindo ajuda. Ninguém para, ela vai para o meio de uma avenida movimentada. Comigo no colo, pedindo ajuda e ninguém parava até que ela viu o carro da polícia vindo. Quando o carro da polícia vem, ela não pensa duas vezes, se joga na frente. Se joga na frente e diz: eu não sei o que está acontecendo, mas meu filho não está bem, parece que ele não está respirando direito, e corre para o hospital. E quando chega no hospital, os médicos dizem: ainda bem que você fez isso. Porque podia ser que ele não sobrevivesse se você não tivesse chegado a tempo. Esse é um ato de amor. Esse é um ato de alguém que vai além. Sai correndo de pijama, sai parando todo mundo, se joga na frente de um carro, simplesmente para mostrar, ou simplesmente para dedicar amor àquele bebê que estava no seu colo. Eu sei que eu sou amado pela minha mãe, porque eu lembro o que ela fez por mim. E agora trazendo para essa realidade, como você consegue expressar amor por alguém, quando a linguagem dela é atos de serviço. Nós temos feito sempre essa analogia de dizer: aprenda a olhar para essa visão, não somente como a tua principal. Talvez você já percebeu nessa noite, a minha linguagem principal é atos de amor. Porque quando eu quero amar, a forma que eu demonstro amor é cuidando de alguém. E normalmente quem tem essa linguagem não gosta muito de palavras. É aquela pessoa que não gosta de microfone, é aquela pessoa que não gosta de aparecer, aquela pessoa meio tímida para falar, mas que ela demonstra amor fazendo, que ela demonstra amor cuidando. Eu trago uma frase de quem sabe uma das pessoas que é o símbolo de amor através do serviço. Madre Teresa de Calcutá. A frase dela diz o seguinte: nós não podemos fazer nenhuma grande coisa, só pequenas coisas com grande amor. A coisa mais grandiosa que você pode fazer não é grande. É bem pelo contrário. É pequena.
Eu sei que a minha mãe me amava, porque ela trocava minha fralda. Eu sei que meu pai me amava, porque ele cuidava de mim. Puxa vida, eu sei que eu fui amado por tudo que meu pai e minha mãe fizeram por mim, por tudo que alguém fez por mim. E quando você vai pensar qual foi a grande coisa que fez você se sentir amado, normalmente você não vai encontrar uma grande coisa. Você vai encontrar pequenas coisas que se tornaram grandes pelo amor que foram oferecidos ali. Vocês lembram de uma propaganda que mostrava alguém cozinhando e a comida ficava deliciosa? E a pessoa, quando ia comer, dizia assim: por que essa comida está tão boa? E normalmente a pessoa que estava na panela dizia: é o amor. A propaganda mostrava que o amor era sazon, que o segredo era sazon. E a gente sabe que não é. A comidinha da mamãe não é boa por causa do sazon. A casa da mãe não é a melhor por causa do sazon. É pelo amor que a gente encontra ali. As nossas casas não vão ser as melhores pelo produto, mas sim pelo serviço. Mas sim pelo que a gente encontra ali. Saia daqui desafiado. Não a fazer uma grande coisa hoje, mas a fazer pequenas coisas que te desafiem a saber amar e que te desafiem a amar alguém. Siga a nossa comunidade nas redes sociais para receber conteúdo exclusivo, avisos e eventos. É só procurar Comunidade Apóstolo Pedro no Facebook ou Instagram. Ou acessar o nosso site apostolopedro.com.br.